essa nossa ministração com esse versículo, porque a palavra ela fala assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo a gente sabe que quando a gente examina essa palavra, quer dizer palavra de Deus. E se a gente for um pouquinho mais, esse verbo é Jesus. Esse verbo é Jesus. Esse verbo é Deus. Esse verbo é o Espírito Santo. Mas, quando a gente começa a examinar, a gente começa assim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Quem era a palavra? Jesus Cristo. Estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Então, aqui nesse versículo, a gente vê a Trindade. Nós estamos ouvindo aqui a respeito de um texto na qual está falando. Palavra, estava com Deus, era Deus, e hoje nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo de Deus. Nós falamos no nome de Jesus. Nesse nome há poder. O verbo, a palavra. A palavra é poder. Por isso que a palavra de Deus, quando a gente está lendo, né, a Bíblia, num determinado momento fala assim, olha, o Evangelho, ele é poder. E ali, quando você vê lá, a palavra está escrita assim, power. Quer dizer, é dinamite. É um poder muito grande. É vida. Então nós estamos lendo, né, que isso tudo estava no princípio. É quem criou tudo. É quem a palavra de Deus fala assim, olha, antes mesmo de você ter sido formado no ventre da tua mãe, eu já conhecia você. E já havia predestinado você para ser uma bênção. Amém? Amém. Para ser o seu irmão do lado, para o seu irmão do lado, você é uma bênção. Amém? Você sendo uma bênção, cada vez que você senta do meu lado, eu estou melhor. Amém? Cada vez que você senta do meu ladinho, eu estou melhor. Você é uma bênção. E hoje eu quero ministrar, usando como um texto base aqui, né? No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Olha só que coisa. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E ela é eficaz. Ou seja, não tem, né? E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Eu não sei as irmãs aí, se já teve oportunidade de ter na cozinha alguma coisa que tenha 2 gumes. E bem afiado. Acho que o churrasqueiro gostaria de ter, né? Mesmo tendo faca boa, essa coisa toda, mas imagina aquela que você tem que é afiada de um lado e você também tem ela afiada do outro lado, os 2 lados, um fio de corte daquele assim. E isso diz que é a palavra, ela é uma espada, é uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando nós estamos falando de alma nós estamos falando do intelecto. Nós estamos falando da parte pensante do homem, aonde ele raciocina, aonde ele sente, aonde tem os sentidos dele, aonde estão os 5 sentidos,
De repente você toca e sente alguma coisa. Muitas vezes você sente algo bom, mas muitas vezes você sente algo ruim. Você sente algo que muitas vezes vai desencadear dentro de você um processo químico tão violento que começa a mexer com você de uma forma que leva ali para os teus pensamentos, muitas vezes, anos e anos atrás, para você lembrar de alguma coisa, um simples toque. E muitas vezes você lembra de coisas que são boas, coisas que te deram prazer, e coisas ruins, e talvez coisas que você nem quer lembrar mais. Olha a que ponto chega isso. A que ponto chega isso? E quando nós estamos falando de palavra, nós estamos falando do próprio Jesus. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Penetra até a divisão da alma e do Espírito, por quê? Porque você vai ver que tem coisa que é natural, tem coisa que faz parte desses 5 sentidos, e agora ela consegue dividir ao ponto de chegar no espírito do homem, o espírito do homem. E o espírito do homem, eu não estou falando aqui ainda do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando do espírito do homem. Porque o homem é um ser espiritual. E muitas vezes, dependendo de como ele deixa o seu espírito estar, ele pode ser alimentado, contaminado, ele pode ficar em uma situação que pode ser terrível. Porque dependendo da onde ele der margem, ele pode trazer para perto dele coisas incríveis. E a palavra continua dizendo para nós assim, ela penetra ao ponto de separar juntas e medulas. Juntas e medulas. Não sei se você já andou pegando uma vaquinha, um porquinho, uma galinha, e você ali com uma faca bem afiada, porque eu estou falando de uma espada de 2 gumes, né? E você vai lá mexendo, separando, e aí você pega lá a galinha e vai e começa a destroncar ela de uma forma. Não é? Ó, isso eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não como, isso aqui eu como. Não é assim? Estou falando de algo que faz isso. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela fala assim que enganoso é o coração do homem. Maldito é o homem que confia. Você vê que coisa? Quer dizer que se você pegar a palavra de Deus, e quando você abre a palavra de Deus, tudo depende do que você entende por esse livro que está aqui. Alguns aí até já leu ele de capa a capa e fala, não, isso é um livro, então, um livro de história, um livro que, nossa, tem tanta coisa interessante aqui. Mas nessa noite eu quero trazer para a amada igreja de que nós estamos falando
assim como o João escreveu, que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, quero dizer para a amada igreja, pela fé, que isso aqui é a boca do Senhor. É a boca do Senhor. E muitas vezes nós não damos a devida reverência. Nós não tomamos posse dela, analisando ela desta forma. Por quê? Porque muitas vezes ainda está faltando para nós entendimento. E diz que a palavra de Deus, ela é a verdade. E quando a gente toma conhecimento da verdade, ela traz libertação. Então, tomando entendimento desta verdade, a gente vai se libertar e a gente vai poder trazer para nós o entendimento devido. Nós vamos trazer para nós o que a gente precisa, de ser liberto dessa falta de entendimento. Então, analisando tudo isso que a palavra de Deus está dizendo, a palavra de Deus é viva. Se ela é viva, se ela é viva, nós estamos falando de Jesus, Deus, que está vivo. Amém? Amém. Alguns podem até ter o entendimento e nós não temos. Há determinados momentos que algumas religiões, elas fazem um ajuntamento de pessoas, colocam uma imagem de um homem deitado, crucificado, e ali está o conceito com Deus morto. E anda pelas ruas, levando aquela imagem e dá volta no bairro, e vai para lá, e vai para cá. E depois ela entra novamente dentro ali daquele lugar, onde tem aquele ajuntamento de pessoas, e vão ali adorar um Deus morto. E fala assim para o seu irmão, para a sua irmã: nosso Deus está vivo. Amém? Nosso Deus está vivo. Então, a palavra de Deus, ela está falando, olha, a palavra de Deus é viva, é viva. Nosso Deus está vivo. E esse Deus, ele é poderoso. Esse Deus é eficaz. É por isso que quando a gente traz as nossas necessidades na presença desse Deus, o Senhor faz um rebuliço nas nossas vidas e faz acontecer coisas incríveis. Porque milagres acontecem. Só não se explica. Tem hora que a gente não consegue explicar. Eu tenho orado e falado com Deus a respeito do Paulo. Eu falo: Deus, o Senhor curou o braço do homem. E como é que pode agora a gente estar aí, Senhor Deus, orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor entre com a providência no pulmão dele? Deus, devia parar ali e tal, e já acabou. Né? A folhinha que tinha que ser feita, está feita. Mas não, Deus, Ele quer mostrar mais. Ele quer mostrar mais. Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que a gente crê, esse é o Deus que a gente adora. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela tem poder e energia própria. E ela transforma vidas e cura. Então, quando eu pego isso daqui, a palavra de Deus, se eu entrar, tomar posse dela, crendo em tudo isso, a palavra de Deus, ela fala para nós que no nome de Jesus há poder. Aleluia. O nome de Jesus há poder.
Amém? Aleluia. Aqui também está falando que ela é uma espada de dois gumes e ela corta de maneira profunda. A gente não tem entendimento, mas muitas vezes, isso já aconteceu comigo, pode acontecer com vocês, já deve ter acontecido, que muitas vezes a gente toma posse dessa palavra e começa a acontecer uma revolução. Porque muitas vezes a palavra de Deus ela começa a falar com a gente e tem horas que a gente fala até assim para Deus: Deus, eu não aguento. Isso é muito forte, Senhor. Senhor, o que o Senhor está pedindo aqui, Senhor, está além das minhas forças. O que o Senhor está pedindo, Senhor, eu não consigo fazer. E olha, Senhor, eu já tenho até tentado. Eu tenho tentado na força do meu braço fazer as coisas, mas não tenho conseguido, Senhor. E agora eu preciso, Senhor Deus, que o Senhor venha e agora mude essa situação, porque eu estou cansado. E a palavra de Deus, ela vem falando forte, né? E já que ela é uma espada de dois gumes que penetra e vai até ali nas nossas entranhas, ele vai entrar exatamente naquele quartinho escuro que eu muitas vezes não tenho coragem nem de mostrar para Deus. Porque se eu estivesse recebendo Jesus na minha casa, eu não sei o que você faria, mas eu sei o que eu faria. Há determinados lugarzinhos que eu pegaria até a maquininha de café, serviria um Lord para ele. Jesus, senta aqui, na sala. Senta na sala, Senhor. Que eu preparei a sala para receber o Senhor, Pai amado, olha. E nós vamos tomar um café junto. Jesus muitas vezes está sentado e olhando para a porta assim, e falando lá, porque ele entra até nas minhas entranhas e começa a se comunicar comigo. Diz assim: Antônio, o que tem dentro daquele quarto? E eu, Senhor, acho que não é o momento. Não dá para falarmos de outras coisas? Há tanta coisa para falar. Mas muitas vezes, há situações, né, tão íntimas, tão lá, e que a palavra de Deus está dizendo para nós que ela é aquela que vai até lá profundamente. Amém? Amém. Nós estamos vivendo um tempo que há muita gente falando a respeito da igreja, há muita gente, e você, não sei se você tem, como eu, costume de estar ali olhando o YouTube, e de repente você vê alguém palestrando, falando, o culto aqui, o culto ali e tal, e aí de repente você vê pessoas que vêm comunicando a respeito da igreja, e que ele vem falando coisas que até certo ponto, aquilo não é muito comum para as doutrinas que eu muitas vezes estou envolvido na igreja. E a pessoa, muitas vezes, ela vem e chega a falar até assim: olha, se você não for na igreja, não tem problema nenhum. Porque nós não precisamos de igreja. Não tem isso. E aí, se você não tiver o Espírito Santo de Deus em você, o conhecimento da palavra, para você discernir o que está sendo falado e o que você conhece, para poder rebater aquilo e depois de ouvir, você poder, com entendimento, saber o que fazer, você pode se dar mal. Amém? Amém. Então, nós estamos vivendo dias de muitas informações, muitos experts.
muitos conhecedores. E vem dizendo coisas aí que só Deus para nos ajudar. É verdade ou mentira? Não é isso aí mesmo? Agora, a palavra também ela diz para nós esta noite que ela divide a alma do espírito. Olha só que coisa, hein? Quer dizer, ela ajuda a entender o que é espiritual e o que é carnal. E nós, se não tivermos entendimento à luz desta palavra, porque só através dessa palavra que a gente tem conceitos espirituais. A gente sabe o que é espiritual e o que não é. Porque até então, desde que a gente nasceu, a gente tem sido envolvido num mundo carnal, cheio de informações carnais. E a gente vai para a escola, toma ali conhecimento, e fala com um, fala com outro, fala com outro. E se vacilar e não abrir isso daqui, você passou anos só absorvendo conhecimento carnal. E a palavra de Deus ela está dizendo para nós nesta noite que essa palavra, quando ela divide a alma do espírito, ela ajuda a entender o que é espiritual e o que é carnal. Então, quando a gente começa a falar sobre o espírito do homem, quer dizer, é que quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra fala assim, né? As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Bom, se as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, você está vivendo uma nova vida. Desde o dia que você aceitou Jesus. Então, eu olho para trás e vou lá para o ano de 87. Talvez tenha pessoas aqui que nem nascido, sim, sem dúvida. Tem pessoas que nem nascido eram naquela época. Né? Eis que tudo se fez novo. Puxa vida. Eu vejo, daquele momento, aceitando Jesus como meu Senhor, meu Salvador, tendo conhecimento de que eu recebi o Espírito Santo de Deus. Então, opa, peraí, que agora não está só meu Espírito. Agora eu tenho aqui, nesse tabernáculo, alguém vivendo dentro dele, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está vivendo com o meu Espírito. Você já passou alguns momentos na sua vida que, dependendo do que está acontecendo, você deve estar falando para você mesmo assim, eu acho que o Espírito Santo de Deus está nesse negócio, porque ele não conseguiria aguentar ficar aqui. É verdade? Há determinadas situações, há determinados pensamentos, há determinadas atitudes, há determinadas coisas que eu estou fazendo, que eu só posso entender que quem está ali é o meu espírito e o espírito do velho homem. E o bicho pegou. Porque se o Espírito Santo de Deus estivesse ali, eu creio, pela fé que eu tenho em Deus, que a primeira coisa que ele estaria falando ia fazer um rebuliço. E você já parou para pensar que muitas vezes acontecem determinadas coisas nas nossas vidas, que depois que passa algum tempo, determinada coisa não acontecendo, que você tem aquilo como um livramento. E para ter esse livramento, só pode ter sido o Espírito Santo de Deus que está em nós. Amém? Porque a gente sabe quando
quando o Espírito Santo de Deus está atuando, quando não está atuando. E a palavra, ela diz para nós, né, que isso é para que a gente tenha discernimento. Tenha discernimento. Discernimento é entendimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é carne, daquilo que não é carne, daquilo que é espiritual, daquilo que não é espiritual. E eu fico... Agora eu pergunto para a igreja, quantas vezes a gente orando, a gente não tem pedido para o Senhor assim, Pai, faz eu mais espiritual, Senhor. Faz eu mais espiritual. Eu estou até cansado, Senhor Deus, de ser tão carnal. A palavra, ela fala para nós que essa espada, ela penetra tão forte assim, ao ponto de separar juntas e medulas. Então, ela chega no centro das nossas vontades e mostra onde nós somos fortes e aonde nós somos fracos. Porque não é difícil da gente entender aonde que a gente é fraco, aonde que o inimigo sempre mexe com a gente, aonde que ele toca. Roda, roda, roda e puf! Roda, 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 no mesmo lugar. Eita, caiu no mesmo lugar. Então, discernindo através desta palavra, a gente vê que o Espírito Santo de Deus que está em nós, que é a palavra, que é o verbo, que é Deus, Ele é que faz com que essas coisas aconteçam, para a gente poder ter esse entendimento. Mostrar para a gente aonde a gente é fraco e aonde a gente é forte. E a palavra ainda diz assim: você pensa que está fraco? Aí é que você está forte. Você já parou e já analisou que muitas vezes se pede determinadas coisas para você, que você lá no teu íntimo você fala, mas eu estou tão fraquinho nessa área. Mas me pediu isso, mas justo aí. É aí que você está forte. Eu vejo com relação a você estar orando, muitas vezes intercedendo por uma outra pessoa, que está passando por um perrengue qualquer. E muitas vezes você está passando um ardito daquele violento nessa área, e chega e ora por mim. Ora por esse assunto, ora aqui, ora por enfermidade, por exemplo, ora por enfermidade. Ah, meu Deus, eu estou precisando de oração. Como é que eu oro? É isso aí. O Espírito Santo de Deus, através do verbo, que é Deus, que é Jesus. O próprio Deus dizendo para você, quando você estiver desse jeitinho, é aí que você vai ser usado. Amém. Entendeu? Quando você pensa que você está forte, aí o que é que a palavra de Deus fala? Cuide-se para não cair. Achou que está o bam, vai levar uma rasteira. Por isso que é necessário que a gente, tenha esse discernimento. E a palavra de Deus, ela está dizendo para nós que ela é como uma espada de 2 gumes que penetra tão profundamente ao ponto de falar forte ao nosso coração. Ó, você está forte nessa área, está fraquinho nessa área. Ó, busca mais a palavra.
se encha da palavra. Porque tem horas que você está passando por um determinado perrengue qualquer, e se uma palavra salta aos teus olhos, na tua mente, porque você lendo a palavra decorou aquilo, é naquele momento que essa palavra vai fazer o efeito. Porque ela é um dinamite na tua vida. E ela vai poderosamente dizer para você: opa! Mais um pouquinho. Discernir os pensamentos e intenções do coração. Nos mostra o que está acontecendo em nosso coração. Mesmo que não estejamos conscientes disso. Quando eu estou falando de coração, eu não estou dizendo dessa bomba que está aqui. Não, não é. Eu estou falando desse coração que está aqui. O coração que está na tua mente. É esse coração que eu estou falando. Porque a palavra de Deus, ela fala que ela vem e mostra para nós, mesmo que a gente não esteja consciente disso, o que está acontecendo no nosso coração. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Muitas vezes você acha. E quando você, à luz da palavra, você examina, não tem nada a ver. É muito engano. Há muito engano. A palavra de Deus está falando com você essa noite? Glória a Deus. Concluindo, ela pode nos cortar de maneira profunda. Ela pode revelar nossos pensamentos. Ela pode revelar as nossas intenções mais profundas. Porque, amados, só se você tiver aí um poder, né? É como se eu falasse assim: Bia, lê os pensamentos agora da Sueli. Aí você pastor está pedindo. Então, mas a palavra de Deus, ela está dizendo para nós que ela revela. Ela revela os nossos pensamentos e mais. A palavra de Deus também revela o que está no teu entorno. Porque muitas vezes laços são armados para você. Você já parou para analisar isso? Você mora num determinado local, não conhece os teus vizinhos da direita, nem da esquerda, nem da frente, nem de trás, mas pela fé você abençoa os seus vizinhos da frente, os de trás, os da direita, da esquerda, mas você, na maioria das vezes, não conhece ninguém. Eu, quando vim para essa vila, há mais de quase 50 anos atrás, eu conhecia quem morava lá na ponta da rua, porque não tinha casa nenhuma, né? Era só terra. E conhecia algumas pessoas de vista, muitas vezes no mercado a gente ia, se encontrava um com o outro. Na igreja fazia as amizades, mas nos dias de hoje eu já não conheço ninguém. E não é assim também que acontece com você? Comigo? Então, se você não conhece quem está no teu entorno, você precisa tomar cuidado com isso. Porque você pode ter boas intenções no teu coração.
Você pode ter boas intenções ao ponto de querer orar e abençoar o teu vizinho da direita, da frente, de trás, da esquerda. Mas você acha que todo mundo pensa igual com relação a você? Hein? Então, a palavra de Deus diz para nós essa noite que ela revela as intenções. Ela revela as intenções mais profundas, e eu estou falando de pensamentos, porque é onde é arquitetado tudo. Arquiteta tudo, armazena no coração, e aí aquele coração que armazenou aquele monte de coisa terrível, vai muitas vezes querer colocar em prática. É por isso que nós precisamos, e a palavra de Deus fala, nos revestir para a gente passar um dia mal. Por quê? Porque muitas vezes você não faz nada, mas você ganha inimigos. E os inimigos usam as ferramentas que eles têm. Imagina você, alguém que não tem o Deus a qual você serve outros deuses e quer fazer uma arapuca para você. O que ele vai fazer? Ele vai usar as armas que ele tem. E muitas vezes as armas que eles têm, se nós não estamos cobertos, revestidos com a armadura de Deus, nós podemos passar mal. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós essa noite. Amém? Amém. Oh Deus, ajuda-nos a entender o que é espiritual e o que é carnal, e nos levar ao arrependimento e à transformação. Porque a palavra de Deus, ela faz tudo isso para com a gente, porque ela quer mostrando tudo isso. Se a gente vê que tem alguma coisa errada, que a gente possa rapidamente se arrepender. Que a gente possa já, na presença do Senhor, dizer: Pai, eu não quero mais isso, Senhor Deus, estou dando meia volta, estou fazendo uma conversão aqui, Senhor. E Pai amado, me ajuda. Me ajuda para eu me converter. Amém? Glória a Deus. Estou pedindo para a pastora Maria dar, por favor. Deus abençoe vocês, amada igreja. Oh, Senhor. Amém. Amém. Depois, se você orar, por favor, dá a oportunidade para a mensagem. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, Marcos? Vamos, né? Necessitamos do Senhor desesperadamente. Amém. Imagina só, quando você acha que está fraco, aí é que você está forte. Olha como o pensamento de Deus é diferente do nosso. E a hora que você acha que você está por cima da carne seca, cuidado, então você pode cair. Então é bem diferente, né? E, Rafa, isso que você trouxe no início aqui, eu quero dizer que veio falar bem forte no meu coração, porque veio confirmar um momento de oração que eu tive com o Senhor, que eu tive com o Senhor, e eu dizia isso: Senhor, o crescimento quem dá é o Senhor. Nós somente somos instrumentos, mas o crescimento, está escrito na tua palavra, que o crescimento quem dá é o Senhor. E fiquei ali, laboreando, falando, aí falou muito forte ao meu coração. O Espírito Santo de Deus falou assim: eu só precisei de 12 comprometidos. Exatamente isso, Rafa. Glória a Deus, glória a Deus. Eu só precisei de 12 comprometidos. As multidões vinham porque eu tinha alguma coisa para dar. Ou era comida, ou era cura.
Mas, com 12, o Evangelho chegou onde chegou. Oh, aleluia! Falou desse jeito comigo. E quanto a você, Ana, mas bem assim, isso foi numa madrugada. E aquilo veio forte no meu coração. E quanto a você, Ana, continue pregando a palavra a tempo e fora de tempo. Porque eu hoje, ainda, continuo chamando um a um. Dos 12, ele chamou um a um. E hoje, ele continua chamando um a um. E o que eu fico reclamando? Então ele falou, continue pregando. Não para não. Mas pregue a palavra. Só não deixe de pregar a palavra. Foi para isso que eu chamei a minha igreja. Os 12 pregavam a palavra. Você tem que pregar a palavra. E eu continuo chamando um a um. Amém, amados? Amém. Então para de ficar me pressionando fazer a igreja crescer. Não dá, gente. Não dá para fazer a igreja crescer. Porque isso é trabalho de Deus. Aquele dia eu acordei aliviada. Falei, nossa, é mesmo, né? E hoje, quando o Rafa subiu aqui e falou isso, eu falei, obrigada, Deus, o Senhor está confirmando no meu coração. Amém, amada? Amém. Eu não esquento. O Toninho, no início da Seara, pregou para uma pessoa. E essa pessoa era a sogra dele. E assim vai, amada. Nosso papel é esse. Prega a palavra. Em tempo e fora de tempo. Com muito e com pouco. Mas prega a palavra. Não comece a inventar, não. E com relação à palavra, a irmã Nena, na oração que nós fazemos às 5h30, ela disse que ela acostumou a levantar, pegar a Bíblia e ler um versículo. E esse versículo caminha com ela o dia todo. A ponto dela sair de casa, e quando ela sai de casa, ela sai com esse versículo. E quando ela sai de casa, um dia ela estava saindo, ela falou, mas qual foi mesmo o versículo que eu li? Voltou para ver qual versículo foi. Então ela saiu com qualquer coisa, menos sem a palavra de Deus. Amém, amados? É tremendo, irmão. É isso mesmo, tá? Confirmar. Em tempo, confirmando o que você falou. Em tempo e fora de tempo. E Deus continua chamando um a um. Ele não chama todos, é um a um, porque a obra é individual. Amém, queridos? E nessa noite, diante desta palavra, glória a Deus, diante desta palavra, eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Oh, Deus. Que área da minha vida a palavra quer tocar hoje? O que foi que a palavra tocou em mim essa noite? Vamos sair com algo prático daqui. Então, de repente, pode ser um perdão que eu ainda não liberei. Pode ser um hábito que Deus quer transformar. Uma promessa que Deus precisa voltar, que eu preciso voltar a acreditar. Um dia você ouviu uma promessa e você pegou essa promessa e falou, eu vou andar sobre essa promessa como Pedro andou. E andou sobre as águas. Isso é andar sobre as águas. Andar sobre a palavra de Deus. Mas o tempo passou e você achou que não vai acontecer, então eu vou parar com isso. Não, Deus falou, retome a promessa. Ande sobre a palavra. Uma área que precisa de cura, né? Não é somente a cura do corpo, mas do espírito, da alma, né? Então, nessa noite, deixa a palavra entrar. Essa palavra que você ouviu, não vai para casa como se fosse mais uma vez saindo da igreja. Mas, Senhor, hoje eu quero que esta palavra, que é uma espada de dois gumes, ela entre em mim de tal maneira que ela vá me mostrando onde eu preciso aplicá-la na minha vida durante esta semana.
irmãos trouxeram. E a tua palavra diz que quando nós nos reunimos, um tem salmos, outro tem uma palavra, outro tem uma visão, outro tem uma profecia. E às vezes nós falamos, eu queria ver milagres. Espírito Santo de Deus, o que aconteceu com Davi, o Davizinho, Senhor, é um milagre que nós estamos vivendo. Deus não deixou a Rosana e o Rafa gastar dinheiro à toa. Ele foi fundo. O Espírito Santo levou a profundidade da situação. Senhor, o que nós estamos vivendo com o Beni é milagre, Deus. Senhor, o que nós estamos assistindo com Paulo é milagre, Senhor. Então, Deus, como é que eu posso ficar pedindo uma coisa que o Senhor está fazendo? Pai, primeira coisa, Espírito Santo, eu quero te pedir perdão. Perdão porque quando o Senhor nos dá milagre, quando o Senhor nos dá discernimento, quando o Senhor nos traz uma palavra, nós ficamos pedindo mais, Senhor. Mas essa noite, Pai, a partir da minha vida, eu quero pegar a minha porção. Amém, Senhor. Eu quero sair daqui, Senhor, com a minha porção. A porção da tua palavra. A porção da tua palavra que cura, que faz a divisão entre a alma e o espírito, que faz a divisão entre juntas e medulas, que faz a divisão entre pensamento e intenções. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Revela no profundo, Deus. Espírito Santo, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer pelos milagres que nós estamos vivendo. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Não importa se estamos em muitos ou poucos, que nós não venhamos olhar, Senhor. Às vezes, Pai, nós queremos agora, Senhor, te pedir perdão. Isso que o Espírito Santo de Deus está falando comigo agora, que assim como nós somos aqueles que ficamos pedindo para fazer o que só Deus pode fazer. Senhor, muitas vezes o Senhor nos dá o pão nosso de cada dia e nós ficamos reclamando que é pouco. Igual Israel ficou reclamando que o maná era um pão vil, Senhor. Muitas vezes nós caímos nesse erro. Mas, Senhor, que os nossos cultos, Senhor, a partir de hoje, a partir, Senhor, de quarta-feira, quando estudamos sobre os dons, Senhor, que a partir de então, os nossos cultos sejam onde nós viemos aqui para edificar uns aos outros, porque o Senhor vai nos usar. Por isso, nós vamos orar uns pelos outros. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Ore com seu irmão, ore com a sua irmã. Comece a abençoar a entrada, a saída dele. Comece a abençoar a casa dele. Os momentos, ó Pai, de indecisões, de lutas. Deus, em nome de Jesus, obrigada por cada um que está aqui. Obrigada por essas crianças, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor, como foi dito pelo Rafa, está aqui quem precisar. Nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Faz de cada um de nós profeta, sacerdote. Levanta-nos, ó Pai, nesse lugar, com mãos de bênção, para abençoar, Senhor, para
dos nossos inimigos. Livra do mal, Senhor. Pai, nesse momento, eu quero orar pelo Davizinho. Como o Rafa disse, provavelmente a próxima semana, ele estará, Senhor, usando aquele capacete, Pai. Senhor, sabemos que é ruim, sabemos que nós que somos adultos sentimos calor, mas o Senhor, Pai, vai refrigerar. Em nome de Jesus, haverá refrigério e o tempo necessário. Tudo vai passar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na igreja são tantos os sinais, né? Tanta coisa acontecendo, tanta conversa, tanto que é só para quem crê. Amém? Jesus está às portas, né? E Ele vem buscar a sua igreja. E nós temos ministrado a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela vem nos lavando. A palavra de Deus fala que ela é água pura, e ela vem sendo lançada sobre a gente, e vem nos dando um banho, assim, para a gente poder estar preparado para este momento. Porque a palavra de Deus, ela fala que vai ser no escapamentos, né? Diz que será como um relâmpago. Não sei o que vai estar acontecendo no Oriente, mas na hora que isso estiver acontecendo lá, simultaneamente vai estar acontecendo aqui. Então, vai pegar todo mundo. E diz que vai pegar todo mundo de surpresa, né? Então, fala assim para o Senhor nessa noite: estou preparado, Senhor, pela fé. Estou preparado, Senhor. Estou preparado, Senhor. Estou preparado. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Papai querido, está aqui os teus filhotes. Vamos voltar para os nossos lares debaixo da tua bênção. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos oferecer ao Senhor o que te agrada. Lábios que confessam o teu nome. Viemos oferecer ao Senhor o nosso culto racional, nosso culto com entendimento, Senhor. E creio, Pai, por tudo que aconteceu aqui, meu coração, Senhor Deus, ele arde, ele se alegra. Porque creio, Senhor Deus, que o Senhor está feliz. E eu te louvo por isso, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramados em cada coração nesta noite. Derrama essa bênção, Senhor, sobre os amados que não puderam estar aqui. Derrama essa bênção, Senhor, sobre toda a tua igreja brasileira e sobre toda a tua igreja que está dispersa no mundo todo, Senhor.